Olá, meu povo! Agora a gente falar de uma coisa que é muito legal. Cara, eu sou apaixonada por isso aqui. Eu acho um dos gatilhos mentais mais maravilhosos que existe, que é o gatilho mental storytelling. Que é isso, Fran? Que é isso, esse negócio de storytelling? Vou desmistificar agora para vocês esse rolê aqui. Storytelling evangelizador é um bônus do nosso curso. Mas afinal de contas, minha filha, o que é storytelling? Vamos lá. Se você conhece o mundo do marketing digital, que é este mundinho que nós estamos inseridinhos aqui, talvez você já tenha visto várias vezes falar que você precisa aprender a contar boas histórias, porque a venda nada mais é do que uma história bem contada. E o poder que essas histórias têm, né? É muito importante saber contar essas histórias para poder usar e para ajudar na evangelização da paróquia. Bom, se você ainda não assistiu o módulo, tá aqui assistindo o bônus, mas não assistiu ainda o módulo de gatilhos mentais, a minha sugestão é que você volte lá e faça o módulo de gatilhos mentais antes do módulo de storytelling, porque eu acho que vai fazer mais sentido para você, tá bom? Bom, vamos lá. Histórias que encantam são uma coisa, histórias que encantam e vendem são outra coisa. E o marketing ele serve para isso, né? Ele serve para venda. Então, o foco do marketing é a venda. É tirar as pessoas do topo pro meio da ampulheta. Ampulheta, você sabe? Ampulheta das vendas. A gente vai fazer uma aula sobre isso e vamos aprimorar ainda mais o nosso curso. Mas é importante falar sobre isso, né? Então, Fran, mas o que tem a ver venda com evangelização? Tem tudo a ver. A forma como você mostra a sua paróquia, a forma como você mostra a realidade da paróquia, a forma com que você vende realmente o serviço evangelizador que a sua paróquia presta para a comunidade. Isso é marketing. Então, marketing tem tudo a ver com essa evangelização, meu amor. Não fique com medo, vamos lá. Eita, pulou duas coisas, gente. Um bom storytelling, então, ele ativa todos os nossos gatilhos mentais. Por isso que eu falei, se você ainda não fez aula de gatilhos mentais, volta lá e faz, tá? Então, ele vai ativar todos os teus gatilhos mentais. E eu vou dar aqui um exemplão de a história sendo contada e os gatilhos mentais acontecendo. Beleza? Vamos lá. Veja, esse aqui é um exemplo de um e-mail que eu escrevi, que tem a ver com o negócio da agência Evangelizar, tem a ver com a evangelização. E aí eu vou destrinchar com vocês um pouquinho todos os gatilhos que a gente escreveu aqui nessa história, tá? Vamos lá. Veja, sou uma pessoa comum como você. Comecei assim o e-mail. Então, estou gerando aqui o gatilho da identificação e da empatia. Estou escrevendo aqui em primeira pessoa, eu, Franciele, escrevendo para você, certo? Não tenho poderes mágicos. Então, já estou gerando aqui uma empatia com você. Eu estava sem intimidade com Deus. Estou especificando, usando o gatilho da especificidade e dizendo o que estava acontecendo comigo. Eu estava igual a Teresa Dávila nas suas conversas no parlatório. Então, estou usando aqui uma metáfora. Quem conhece Santa Teresa vai se identificar, porque tem um episódio da vida de Santa Teresa que ela fala que Jesus conversa com ela e fala para ela que sobre as conversas dela no parlatório, que as monjas antigamente iam muito no parlatório para pedir coisas para as pessoas, fazia troca, né, de oração por dinheiro e tal. E quando Santa Teresa foi desmantelando essas práticas do Carmelo, ela teve essa experiência com Deus, onde Deus falava isso para ela, né? Isso aqui é mundano, igual as suas conversas no parlatório. Então, quem conhece a história de Santa Teresa vai entender essa metáfora. Eu não sabia rezar, nem orar com a palavra de Deus, para ser mais exata. E eu era coordenadora de uma pastoral na minha igreja, então já estou contando a minha história. Como é que posso ser uma coordenadora de pastoral sem intimidade com Deus? Então, estou contextualizando isso aqui para as pessoas. Sério. Imagina uma coordenadora sem nenhuma intimidade com Deus. Naquela época, eu nem imaginaria que poderia me especializar na leitura da palavra. Então, estou dando uma prova de que eu estou me especializando na leitura da palavra de Deus. O grande ponto é, quando perdi meu noivo, às portas do casamento, eu fiquei desestruturada interiormente. Então, você já começa a imaginar, meu Deus, a pessoa ela ia para casar e aí o noivo abandonou e a tua imaginação aqui já começa a pipocar. A minha mãe, que é ateia, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse: não era você a pessoa mais católica do mundo? Isso já gera um medo. E aí talvez você já tenha passado por isso, né? Então dá medo da gente viver essas situações.
em que a gente se diz tendo uma vivência e depois a gente é pego na nossa fraqueza. E eu tive uma leve sensação de que eu estava dando um contra-testemunho. Então, eu decidi mudar. Se você já passou por algo parecido, sabe do que eu estou falando. Minha alma pedia socorro e eu me sentia como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Estava na casa paterna, porém desconhecia o coração do meu pai. Então, eu estou aqui gerando aquele gatilho do sim, então, uma escolha, né? Eu estava na casa paterna, mas eu desconhecia o pai. Como é que eu posso, se eu estou na casa, como é que eu posso desconhecer meu pai? Aí eu decidi que naquele momento eu precisava voltar para Deus, que é a minha essência. Então eu estou usando o gatilho da identificação. Estou me identificando como aquela pessoa que precisa de Deus. E o resultado? Ter uma vida de oração é difícil. E sério, ficar sentada sem produzir, apenas lendo e conversando aparentemente com alguém que não está ali, não fazia muito sentido para mim inicialmente. Parece com você? Hoje a gente está vivendo num mundo, gente, em que a gente é muito prático, a gente sempre quer resolver as coisas e quer sempre estar fazendo, né? Então, se a gente usar esse gatilho da identificação de uma forma bem adequada, entendendo que o nosso público-alvo realmente sofre desse mal desse século, que é o ativismo, vai render, né? Vai ter um resultado. Então eu comecei a conversar com o meu pároco, eu pesquisei em vários métodos Alexo Divina e comecei a praticar a oração em alguns minutos do meu dia. Então aqui eu estou utilizando, estou contando o que eu fiz e estou me mostrando como uma autoridade. Agora imagine isso. Vários conhecidos me disseram que era uma perda de tempo o que eu estava fazendo. Então, eu estou usando aquele gatilho que é o gatilho da sobrevivência e da imaginação. Estou mostrando para vocês o que vai acontecer. Estou mostrando para a pessoa que está lendo, né, o que vai acontecer. Várias pessoas vão dizer isso é besteira, isso é uma bobagem, né? Mas aí eu estou ativando o gatilho da sobrevivência do inimigo, do medo e o gatilho da imaginação, mais uma vez. Então, eu não me intimidei. Eu pesquisei muito e colocava em prática a cada dia a minha busca pela intimidade com Deus. Gatilho do desejo. Hoje, meu momento favorito do dia é ao despertar, pois reservo 30 minutos de silêncio absoluto para a meditação da palavra de Deus e toda a minha saúde física e emocional melhorou. Identificação, desejo e prova. Então, estou provando, estou contando, estou me identificando com vocês, estou dizendo que qual pessoa e estou dizendo o que está acontecendo. Intimidade. Estou dando ritmo ao conteúdo. Também estou mudando o padrão, né? A gente já viu isso na aula de gatilhos mentais. Isso aqui é uma quebra de padrão que faz chamar atenção de novo para o texto. Eu aprendi a ter intimidade com Deus e comigo mesma e decidi juntar minhas dicas para pessoas ativistas que não querem parar para rezar. Quem é muito ativista e tem dificuldade de parar para rezar vai se identificar com isso. Eu não ia fazer nada com isso, mas eu achei tão legal e decidi mostrar para mais pessoas. Exclusividade, comunidade, lembra aquele gatilho mental da sobrevivência? Então eu decidi fazer o seguinte: você pode ver as minhas dicas aqui, coloco o link. E pode ver os meus 10 passos para o autoconhecimento neste pequeno livro que eu preparei. Estou especificando qual é a minha oferta. Só que isso é um teste. Eu não entendo dessas coisas de internet e tenho medo que isso fique maior do que eu. Então vamos fazer um acordo. Estou me identificando com a pessoa, talvez ela também não entenda dessas coisas de internet. E se eu conheço bem minha persona, eu vou ter certeza disso. Um amigo me falou que eu poderia vender por R$50. Como eu acho 50 muito alto, eu quero que você pague apenas R$9, porque eu acho justo. Então, eu tô fazendo um contraste e tô justificando ali minha decisão. Onde mais você encontra dicas como essa por apenas R$9? Desejo, gatilho do desejo. Aproveite agora, pois devo tirar tudo isso do ar. Ou seguir o conselho do meu amigo e aumentar o preço. Gatilho da escassez. Então, você pode, escolha, gatilho da escolha. Primeiro, continuar sendo manipulado pelos seus sofrimentos sem encontrar um sentido para o que te acontece no dia a dia. Estou fazendo aquele gatilho da dor versus o prazer.
Ou aprender a ter intimidade com Deus através da sua palavra e não ser levado aos sabores dos acontecimentos. Dei ali o gatilho inteiro da escolha. São apenas 90 centavos por dica. Contraste. Dicas para sua intimidade com Deus. Desejo. Você precisa disso. Admita. Tô fazendo um compromisso com o cara. Você precisa disso. Admite aí que você precisa. Aqui dá para ter uma noção muito boa de como é, na prática, contar a história utilizando os gatilhos mentais. Esse texto a gente vai deixar aqui embaixo para você, tá? Agora, aprenda a escrever uma boa história, porque as boas histórias, elas vendem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 modelos de história. Tem a jornada do herói, a história da grande descoberta, eu não encontrei a solução, então eu criei, e o triunfo do vira-lata. Normalmente, as histórias, os storytellings, eles são escritos em cima desses 4 modelos aqui de histórias, tá? A jornada do herói. Qual é a jornada do herói? Talvez você já tenha visto filmes com essa jornada. O herói, ele sai do mundo comum e ele recusa o chamado à aventura e é puxado para viver essa aventura mesmo, ele não querendo. Bem Indiana Jones. Então, ele passa por obstáculos, dificuldades e desafios até que encontra um mentor e o coloca no rumo. Ele faz um caminho para a conquista dos seus objetivos em busca de uma grande transformação e ele retorna como um herói. Tem vários filmes que contam a jornada do herói, né? Pega uma realidade acontecida na paróquia, transforma os fatos nessa jornada. Essa é a ideia, entendeu? Não quer dizer que você vai contar a história de um herói, mas você vai manipular essa história e transformar ela numa jornada de um herói. Pode ser a história do seu pároco, a história de um agente de pastoral, a história de uma pessoa que superou alguma dificuldade. E isso tem um valor muito concreto na sua estratégia de marketing. Esse modelo de história ele foi organizado por Joseph Campbell e é o storytelling mais comum dos tempos atuais. Muitas empresas utilizam esse storytelling. Quantos filmes ou comerciais você já assistiu com essa história? Mas é um modelo, certo? As histórias que a gente conta, elas são uma coisa, e como eu já falei, as histórias que vendem, elas são outra. Então, a história da grande descoberta é um outro modelo de storytelling bem interessante. Ó. Você está atrás de uma grande solução, você precisa contar como foi a sua trajetória atrás dessa solução, seja a busca de Deus ou a superação de um vício. E você conta como estava difícil e como você descobriu por acidente a solução. Você encontrou uma pessoa desconhecida que te levou para um retiro e ela e aí você descobre por acidente essa solução. Você conta como você eu vou voltar aqui, tá? Corta a partir das histórias que encantam são uma coisa, histórias que encantam e que vendem são outra coisa. Então, um outro modelo de storytelling é a história da grande descoberta. Você estava atrás de uma grande solução, você precisava contar como foi a sua trajetória atrás dessa solução, seja a busca de Deus ou a superação de um vício. E aí você conta como estava difícil e como você descobriu por acidente a solução. Você encontrou uma pessoa desconhecida que te levou para um retiro, por exemplo. E aí você descobre por acidente essa solução. Isso aconteceu comigo. Eu estava passando por um momento difícil da minha vida e por acidente eu encontrei uma pessoa que me convidou para ir para uma missa. Isso transformou minha vida. A minha história de vida, essa história de uma grande descoberta, ela está permeando todas as minhas publicações, todo o marketing digital. Mas, assim, a história que nós utilizamos, né, o storytelling da agência é esse aqui. Não encontrei a solução, então eu fui lá e criei. Por quê? O curso, por exemplo, de Instagram para igrejas que a gente lançou, foi o primeiro curso de Instagram online feito para igrejas do Brasil, não existe outro, né? A gente criou porque a gente percebia que as paróquias tinham dificuldade de evangelizar até através do Instagram, que nós tínhamos conhecimento para passar, então a gente foi lá e criou essa solução. Então, olha, a jornada é o seguinte, você conta como você buscou várias soluções. Uma solução resolveu uma parte, outra solução resolveu outra parte, e aí tinha algumas falhas essas soluções. Então, por você não encontrar algo que fosse solução ideal, você decidiu criar a solução ideal.
Você criou um produto, um serviço que tinha tudo aquilo que você sempre precisou. E aí a gente utiliza o curso de Instagram para a gente e a gente também faz esse curso de Instagram para igrejas. Tem os módulos aqui dentro do curso que você pode assistir. Então, esse é o terceiro modelo de storytelling, certo? Essa comunicação que a gente usa aqui, como eu falei, né, na agência, no curso Evangelizar Online, sobre a mentoria da comunicação evangelizadora também, que não existe, e a gente implementa nas paróquias. Sobre a nossa planilha de planejamento, não existe no mercado uma planilha com 366 dicas, uma por dia, específica para igrejas e para paróquias, não existe. Então, essa é a nossa história, esse é o nosso storytelling preferido. E todas as demais estratégias evangelizadoras de marketing que a gente disponibiliza para os nossos clientes. E o quarto storytelling, que também é muito conhecido, é o triunfo do vira-lata. Eu era tão burro quanto um prego e mesmo assim eu consegui. Veja todos os obstáculos e dificuldades que eu passei, mesmo sendo Zé Ninguém. Consegui suportar tudo isso e você também pode. Fiquei com dúvida se era superar ou suportar, mas eu acho que é suportar, mas pode ser superar também. E você também pode. Então, esses são os 4 tipos de storytelling mais comuns, que são mais utilizados no marketing digital, né? Esse também é um modelo muito forte, ele pode gerar muitos efeitos. Tem um blogueiro que eu sigo que esse aqui que é o Agostinho Fernandes, e ele utiliza muito na comunicação dele o triunfo do vira-lata, porque ele conta a história dele desde que ele saiu do Uruguai, e como é que ele chegou em Florianópolis, como é que ele começou a empreender, como é que ele abriu a empresa dele, como é que foi o início do site, e hoje como que o tamanho do faturamento que ele tem. Então, é importante a Pascom ter a comunicação que a paróquia vai utilizar, escolher qual é a história que ela vai contar e seguir por esse caminho. E ir mostrando os detalhes através desse tipo de comunicação. Então, você escolhe um horizonte e segue olhando e focando nele, né? A gente costuma usar as histórias nos e-mails, nos vídeos. Eu prefiro usar a história da comunicação ali, não encontrei a solução, então eu fui lá e criei. E aí você depois dá uma olhada lá no YouTube da agência e vê isso na prática. Mais importante que a história, porém, é o personagem. Então, quem é o principal personagem da nossa história como igreja, né? Então, preocupe-se menos com qual o melhor roteiro e pense mais sobre o personagem. Então, o teu personagem, ele é um líder? Ele é um cientista maluco? Ele é um revolucionário? Como é que foi a vida desse personagem? Por que ele age dessa forma? Quais são os eventos impactantes que marcaram a vida do teu personagem, né? Todo esse pano de fundo, ele é essencial para uma boa história. E você agora precisa apenas amarrar essas pontas. Então, quando você vai falar de Jesus, você pode pegar os marcos da história dele e destrinchar essa história para os teus ouvintes. E principalmente, se o teu objetivo no marketing digital da tua paróquia for atrair novas pessoas, teu storytelling precisa ser muito bem contado, porque nesses tempos modernos que a gente vive, com esse barulho todo da internet, para você se destacar no marketing digital, você precisa realmente ter uma história boa, e nós temos, como católicos, uma história linda, e você precisa ter um personagem sensacional. E o nosso personagem, que é o Cristo, é o personagem mais sensacional que já existiu na humanidade, né? O que aconteceu com a história desse personagem? Conta a história de Cristo nas suas redes sociais. Isso com certeza vai chamar muita atenção das pessoas. Ou conte a experiência com a pessoa de Cristo que os agentes de pastoral da tua paróquia tiveram, ou que o pároco teve, ou que as pessoas do seminário da tua diocese tiveram, né? Os seminaristas. Então, conte essa história. Não deixe essa história morrer, vai valer muito a pena. Eu espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu feedback aqui pra gente, deixe seu comentário e até a próxima aula.